agora você vai substituir o alicate na sua maleta de ferramenta de ferro de alta alavancagem por um alicate de plástico. Só que não. Deixa eu te falar, você não vai querer substituir, óbvio, logicamente você não vai fazer isso, mas você vai querer ter os alicates de plástico da Knipex, porque o que eu vou te contar você não sabia e vai querer ter um alicate desse aqui. Presta bem atenção, esses alicates são de plástico, sim, e não são brinquedos, são ferramentas de verdade, tem uma estrutura fantástica. Existe praticamente 3 graus de estrutura para os plásticos, né? Os plásticos comuns, os plásticos de engenharia, que são os plásticos com uma densidade muito melhor, e existem os plásticos de engenharia com composto. O que é o composto no plástico? Nesse caso aqui é fibra de vidro. Então deixa ele com uma estrutura muito forte, muito flexível e pode ter certeza que não vai quebrar. Se esses alicates já foram lançados há mais ou menos 3 anos e não há relatos de alicates desse aqui quebrados, né? São alicates de extrema resistência e alicates para quem sabe trabalhar. Se você é um eletrotécnico, um técnico industrial ou um eletricista, faz manutenção em placas como essa daqui, você vai entender a finalidade desse tipo de alicate. Ou até mesmo naquela situação que você está lá numa caixa de passagem de luz e um alicate metálico desse aqui não é bem-vindo, que as duas partes aqui podem encostar em 2 componentes e acabar fechando um curto, você vai querer ter um alicate desse aqui que é muito mais seguro para você fazer o seu trabalho. E pode ter certeza que esse alicate aqui tem uma estrutura extremamente boa para o seu trabalho e você vai se surpreender com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já utilizei, fui técnico por 30 anos e utilizei alicate de outros tipos de material. Você já ouviu falar no Celeron? Celeron é um material, vamos para facilitar o entendimento e sua imaginação, ele é um material misturado, um tipo de couro com madeira, assim. Ele é um material para a gente trabalhar com superfícies tubulares, né, de alumínio anodizado, onde a gente de forma nenhuma pode marcar essa superfície. Então, para que você consiga prender ela, segurar, abrir, desmontar essas partes que eram muito pequenas de alumínio anodizado, sem deixar marcação de uso nelas nenhuma, você utilizava um alicate Celeron. Existia também um outro tipo de alicate muito utilizado na minha área, que era o alicate de latão, todo feito em latão, no mesmo formato desse aqui, porém de latão, para que você não marcasse peças de alumínio também, para que você não danificasse. Se fosse danificar alguma coisa ou marcaria o seu alicate e não a ferramenta do seu cliente. Então, pessoal, existem diversas opções e versatilidades de tipos de ferramentas feitos de outro material que não são o metal. Quem é que trabalha de técnico aí, já tem uma determinada carreira aí de 20 ou 30 anos aí e nunca precisou trocar um fusível energizado? Eu já precisei por várias vezes fazer isso. Olha só, no caso desse alicate, como fica fácil? Aqui tem um fusível, eu venho aqui e removo o fusível. Você imagina fazer isso aqui agora? E a colocação também é muito fácil. Você imagina fazer isso agora com um alicate metálico, né? Eu posso estar encostando aqui no indutor do lado, eu posso estar encostando em outras partes aqui do lado, no aterramento, alguma coisa, e fechar um curto. Ainda mais, olha só, o aterramento está do lado de uma fase que passa por um fusível. Eu encosto esse alicate aqui, se estiver energizado, eu posso fechar um curto aqui. Jamais isso vai acontecer utilizando um alicate plástico. Chaves, comutadoras, né, que eu preciso acionar uma chave com um alicate plástico também fica muito mais fácil, muito mais confortável. Acionar componentes de conexão ou apertar parafusos aqui, parafusos de plástico também que precisam de um aperto mais seguro e com a mão às vezes você não consegue. Um alicate de plástico resolve isso, né? Outra coisa, às vezes eu vou num indutor, por exemplo, fazer uma remoção de um componente desse aqui, ou apenas a isolação desse condutor já não está mais tão sadia, e eu colocando o alicate metálico próximo de um outro componente, posso gerar um curto, coisa que jamais acontece se eu estiver usando um alicate de plástico nessa situação. Então, pessoal, as funções e as possibilidades de uso para um alicate de plástico são enormes. Eu vou te mostrar algumas delas agora aqui de perto, para terminar esse vídeo e convencer você que um alicate de plástico agora, principalmente esse aqui da Knipex, deve ser considerado na sua caixa de ferramentas. Olha como eu falei, quantos exemplos eu posso te dar somente numa placa como essa. Imagina que eu tenho que fazer algum movimento, ajustar algum outro componente ao lado desses indutores. E eu estou com um alicate metálico
Imagina se alguma dessas isolações aqui tiver algum problema ou encostar nesse fusível. Observe que aqui tem um fusível e eu consigo muito fácil retirar, colocar esse fusível aqui com toda a segurança, que é um alicate 100% isolado, né? Um alicate com um sistema de segurança IX60900 e esse aqui é o modelo 986202 da Knipex. Aqui tem um outro fusível, num local muito confinado. Observe que esse fusível aqui está num local muito apertado. Então, essa ferramenta consigo fazer a remoção e a inserção novamente do fusível naquele local. Às vezes tem algumas placas que eu preciso retirar e encaixar ela. Imagina, com um alicate plástico é muito mais seguro. Ou chaves que eu preciso acionar, desacionar. Chaves é muito mais seguro. Até mesmo apertar um parafuso desse aqui, ó, que prende um transistor do lado de dois indutores é muito mais seguro se eu fizer com um alicate de plástico. Movimentar peças, conectores, sem que eu quebre ele, sem que eu danifique. Por conta da dureza do metal, o ideal é que eu trabalhe com uma ferramenta plástica. Pessoal, então eram esses os exemplos, era isso que eu queria te mostrar sobre essas duas fantásticas ferramentas aqui da Knipex. E por que motivo você teria duas ferramentas de plástico com composto de vidro, que são realmente ferramentas feitas por quem entende de ferramenta e quem entende de alicate, que é a Knipex. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.